Pessoal, iniciando mais um dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Max Sander e eu vou dar continuidade àquele serviço lá do câmbio, né? Na verdade, da embreagem. Eu vou tirar aquela haste e ver se eu consigo fazer uma regulagem para ela, para poder eu subir um pouco o pedal da embreagem e conseguir fazer com que todas as marchas passem de forma suave como deveria ser. O fato da motor casa estar aqui em frente de casa já facilitou bastante a vida, porque eu não preciso ficar carregando muitas ferramentas para onde ele estava, né? E aqui fica muito mais próximo. Como tem as câmeras, fica fácil para vigiar, tanto essa quanto aquela. Então aqui vai agilizar bastante. Um outro bom detalhe é que aqui eu fechei a porta, então eu usei a tranca, né? Eu não preciso, como eu estou aqui em frente de casa, a oficina está logo aqui atrás, então qualquer barulho que fizer, se alguém tentar alguma coisa, fica fácil ver, fica fácil verificar. Então aqui, para mim poder mexer aqui, vai ser muito melhor do que onde esse veículo estava. Tudo bem que é um pouco desconfortável, porque a descida aqui é muito forte, então igual essa porta aqui, ela está solta, né? Estou abrindo na mão, então eu vou ter que acionar de volta o sistema pneumático, porque na hora que ela estiver aberta pelo sistema pneumático, ela não corre o risco de descer e bater, como aconteceu. Fica até um tanto desconfortável para poder mexer aqui, por ser descida forte, né? Mas dá para poder fazer porque eu não preciso de muita coisa, igual os móveis, essas coisas que estão aqui, né? Eu tenho que prender com parafusos mais resistentes. Só que isso eu já tenho uma rua que eu vou, quando eu precisar fazer, eu vou colocar todas as ferramentas necessárias, parafusos, dobradiças, cantoneiras, tudo para poder fazer esse reforço. Mas aí tem que ser uma rua reta, porque nessa descida é praticamente impossível mexer, que na hora que você solta o material, ele começa a escorregar, então isso dificulta um pouco. Mas aqui o que eu vou fazer agora, né, que é retirar aquela haste. Muita bagunça aqui. Deixei igual esse arame aqui que eu tropecei, para poder passar o cabo do velocímetro, né? Então tem um tubo lá que haverá necessidade de passar. Estou vendo ali uma lagartixa, ver se eu consigo aproximar. Tem gente que tem medo, tem nojo, quer matar e tudo, mas esse pequeno animal ele é bom porque ele se alimenta de aranhas, né? Então qualquer filhotinho de aranha que tiver aqui, ela vai se alimentar do filhote e não deixará que esse filhote cresça. Eu bati veneno aqui dentro do carro, mas mesmo assim pode ser que algum ovo tenha brotado, né? Aqui eu tenho que prender muita coisa ainda. As portas, né? Só do ônibus ter movimentado, a porta do banheiro se fechou. Então eu tenho que travar tudo. E aqui eu já tinha arredado a cama para poder facilitar para mexer aqui no alçapão onde está, onde tem acesso ao sistema lá pneumático hidráulico da embreagem. Alçapão aberto, acesso aqui ao sistema de embreagem, e aqui esse parafuso ele está como se fosse um pino, então é só puxar que ele solta. Deveria ter uma porquinha embaixo, mas como ele é muito grande, ele não é o apropriado. Na hora que eu acionar a embreagem, se eu colocasse uma porca, ele poderia quebrar aqui a caixa da embreagem, né? Aqui por baixo, e trazer esse dano aqui. Mas com o tempo eu vou mexendo e fazendo tudo, né, de forma correta. Aqui eu vou tirar a haste
e fazer uma forma, né, aproveitar essa rosca aqui para poder ver se eu coloco porcas para regulagem. Aqui vocês podem ver que foi uma adaptação, tem um parafuso aqui soldado, mas eu acho que dá para me poder fazer a regulagem usando essa peça. Caso não tenha como, aí eu vou inevitavelmente ter que adquirir uma haste nova. Aqui de cara eu já vi que não tem como colocar uma porca, porque aqui na verdade eu deveria colocar duas porcas, que aí ela empurraria, né, que para regular eu vou ter que empurrar essa haste. Sim, ter que empurrar. Ou reduzir, né? Nesse caso aqui já está na medida, essa daqui até aqui já está na medida que não tem como voltar mais, que ele precisa ser empurrado. Só que isso aqui não é roscado, ele tinha que ser toda roscada para mim colocar dois parafusos. Por que dois? Na hora que o de baixo encostar na medida certa, aí eu venho com o de cima e travo. Porém aqui não tem como. Eu tenho a barra roscada que daria para fazer. Vou pegar aqui. Então eu tenho a barra roscada que daria para fazer. No entanto, eu não tenho ainda a máquina de solda para poder soldar, fazer esse tipo de adaptação, né? Soldar alguma coisa para poder encaixar. Então eu vou verificar ali na sucata se eu tenho algum parafuso grande que tenha orifício lá no final para ficar como este aqui. Que se eu tiver, problema resolvido. Caso eu não tenha, eu vou ter que comprar outra haste dessa aqui. Aqui a medida total que eu vou ter que colocar para poder essa peça, na hora que estiver pronta, encaixar lá na embreagem, sem que eu tenha que... Na embreagem não, no mecanismo, eu esqueci o nome da peça do servo, né? Do servo de embreagem. Ele tem que estar nessa medida aqui, para poder conseguir encaixar sem retirar. Então, medindo aqui da base até o centro aqui do furo, está dando 152 milímetros. Aí essa aqui vai ter que ser a medida para que eu consiga encaixar no servo. Trabalhando com os meios de fortuna, eu consegui encontrar este parafuso aqui. Ele é praticamente, ele é menor, né? Um pouquinho menor, é mais fino, mas eu acredito que momentaneamente dá para poder utilizar. Aí eu vou fazer, colocar uma chapa, vou furar uma chapa, colocar aqui, dobrar, fazer um furo nela para poder simular esse furo aqui. E ainda vou vir com outra porca para poder prender. Então ele vai acabar ficando talvez maior. Aí ele deve ficar mais ou menos assim, um pouquinho maior. Aí eu vou serrar e fazer esse chanfro aqui para poder encaixar, né, lá dentro desse metal, desse tubinho. E como já é uma adaptação, será feita. Aí eu vou serrar essa parte aqui, vou arrancar essa parte aqui deformada, para ficar uma boa base. E ainda por cima eu vou colocar uma bucha que, até mesmo esse daqui, ele já estava com folga. Esse daqui, como ele é esse aqui, como é um pouquinho mais fino, vai ficar com maior folga. Então eu vou procurar uma forma de colocar uma bucha, depois que eu serrar aqui, colocar uma espécie de uma bucha, para poder deixar um pouco mais firme. Eu devo comprar a haste correta, né? Que é o jogo completo. Só que então, eu vou, como eu disse, eu vou serrar aqui, né? Para poder deixar bem aplainado para poder encostar. Aí eu vou utilizar, para fazer essa peça, eu vou utilizar o parafuso e uma chapa, que eu vou furar, fazer 3 furos, né? E vou encaixar aqui dentro encaixar no parafuso e dobrar. Aí eu vou dobrar essa chapa para poder ficar bem encaixada. E aqui onde ele vai entrar lá no braço lá
embreagem ele vai ter que ter no máximo 10 centímetros, 10 milímetros, né, que é 1 centímetro. Então eu vou fazer com esses meios de fortuna. A peça já está pronta, né? Que é o que está o pino. Aí eu fiz aqui é um parafuso que eu coloquei aqui dentro, não sei se vai dar para observar ali a cabeça do parafuso, né? Sextavado 17. Aí eu apertei com essa porca, e aqui são as porcas que eu falei da regulagem. Uma porca que vai regular e a outra que vai encostar para poder dar o aperto e elas ficarem fixas. Então essa peça aqui está substituindo essa daqui. Isso aqui também é uma adaptação, né? Eu vou deixar guardado para futuros efeitos. E essa daqui está no lugar. Eu acabei usando uma chapa bem resistente, né? Dobrei, e o pino que estava lá, que a referência é esse parafuso, né? Eu vou colocar um outro parafuso melhorzinho. Aí ele está encaixando perfeitamente, assim, bem justinho. Então quanto mais justo fizer, melhor. Aí esse foi o meio de fortuna que eu tinha, né? Que foi essa chapinha. Eu tinha feito uma outra que ficou até melhor o acabamento. Aqui é que eu acabei tirando, mas ela ficou muito curta. Então aqui, eu fazendo a medida, que é isso aqui que saiu de lá do servo de embreagem, né? Aí eu já cortei aqui a ponta, fiz o acabamento. Aí isso aqui é a medida que estava lá, que já precisava de uma certa regulagem. Então eu fiz aqui, vou mostrar para vocês a medida, com as porcas encostadas já está praticamente a conta, né? Usando aqui o pino como referência. Aqui vocês podem ver que vai ficar bem a conta, as porcas. Então, eu colocando lá, vai ser só regular. A regulagem não deve ser muita coisa, mas aqui vai ser interessante que vai ter como regular até com uma certa distância. E parece que ficou um serviço bom, mas vamos ver na hora de instalar e fazer o teste para ver se isso aqui vai resolver o problema da embreagem baixa. Pessoal, nova haste instalada, então. Estou aqui com uma mão no celular e outra na lanterna. Então, foi daquela forma, né? Já fiz uma pré-regulagem para teste. E eu não vou poder testar agora porque já está bem escuro, né? Já são quase 6 horas da tarde, já no início de noite, então eu vou deixar para fazer o teste amanhã. Aqui eu coloquei o mesmo parafuso que estava, mas eu observei que ele fica pegando na caixa, né? Então eu vou ver se eu consigo colocar um parafuso mais à conta. Eu já fiz a medida ali, a largura dessa, que nem é haste alavanca, né, da marcha, né? Nem sei, não, geralmente isso no carro chama pitman, mas nesse caso aqui eu não sei o nome. Então, eu vou procurar o parafuso na medida para poder já colocar de uma vez para fazer o teste, mas pelo menos aqui a nova haste já está instalada. Aí agora é fazer o teste para ver se vai funcionar. O ideal seria um pino como esse, né? Só que eu não consegui encontrar aqui no meio da minha sucata. Aqui também a cabeça também teria que ser um pouquinho maior, né? Aí eu acabei encontrando o parafuso. Parafuso mesmo, né? Coloquei a medida e fiz um furo. Fiz um furo aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Eu fiz esse furo para poder entrar a trava, né? Aí a trava vai ser esse aqui, que eu vou colocar na hora que eu encaixar esse parafuso, eu vou colocar essa trava aqui, né? Geralmente é tipo de trava que o pessoal usa em pivô, esses negócios do carro. Aí aqui eu coloco a trava, vocês veem, estão colocada.
Aí lá no lugar eu vou e dobro isso aqui para fora, aí ela vai ficar fixa. Como isso aqui é baixo, ela não vai pegar na caixa na hora que eu pisar na embreagem, e eu não vou correr o risco de a embreagem, na hora que eu acionar, ela não seguir, ou ela travar e quebrar a parte superior da caixa. É aquele vazamento de ar que também influencia no funcionamento lá do pedal da embreagem. Eu acabei conseguindo o material apropriado, né? Eu tinha aquela ferramenta para poder fazer a cabeça do ovalizada no lugar, né? Só que como o material é duro, então aquela ferramenta minha ela não estava fazendo da forma que eu gostaria que fosse, né? Ela só tem capacidade para poder trabalhar bem com sucesso em materiais plásticos ou cobre, né? Mas como isso aqui é um material mais duro, aí ela tem dificuldade para fazer. Isso eu fazendo aqui fora, né, usando a torno. Agora, no local, eu acho que seria bem difícil. Então, o que eu fiz foi, eu peguei o tubo, amassei, né, para poder bloquear a saída de ar. Aqui, eu colocaria esse parafuso aqui, seria dessa forma, e fazer a cabeça aqui para ele travar e vedar. Então, aqui tem essa espécie de arruela, eu esqueci o nome. Na verdade, tudo eu esqueço o nome, né? Eu vou colocar aqui, inserir lá na válvula, né? Vou inserir isso aqui e parafusar. Na hora que eu estiver parafusando, isso aqui vai apertar aqui no tubo, encostar lá na válvula, e essa parte aqui também vai encostar e fazer o efeito de vedação. Isso aqui tem substituído muitos, os mecânicos têm usado muito esse tipo de parafuso aqui, porque ele é muito barato para poder fazer esse reparo, sem ter que ficar utilizando aquela ferramenta com risco de não ficar bom e ter que cortar e sair de novo. É lógico que para cortar vai ser inevitável, tem que ser cortado mesmo, mas pelo menos aqui cortou e colocou isso aqui, já vai fazer a vedação de forma extremamente eficiente. Então deixa eu tentar trocar esse pino, na verdade tirar esse parafuso e colocar o outro. E ele está até pesado para poder sair. Porque eu acionei essa embreagem, né? Então ele acabou fixando, e por ser rosca, né, parafuso, acaba dificultando. Que dá para ver que a alavanca força um pouco para baixo. Aí. Agora aqui eu posso esse aqui entrou mais fácil por ele ser mais fino. Só que eu não estou vendo questão de espaço para poder achar o furinho, né? Para colocar essa trava. Então aqui já está devidamente travado, né? Coloquei contrapino. É contrapino que chama aquela travinha aqui. Não vai dar para ver não, mas foi colocada. Então agora não corre-se o risco de, com a vibração, este parafuso, né, que serve como o pino de trava, ele não corre-se o risco de soltar com a vibração do carro. Aqui vocês podem ver, né, como eu já tinha mostrado ali
aqui a haste já travada. Agora resta apenas fazer a regulagem. Possivelmente a regulagem vai ser com ali na sangria, que eu vou conseguir mais óleo e vou sangrar essa. Tem até um negócio velho aqui eu vou sangrar esse servo de embreagem até o óleo novo sair, porque está saindo um óleo praticamente água, e ela não dá pressão para poder empurrar a alavanca. E eu tive a experiência com o freio da Blazer, né, da Tina, que eu troquei o óleo, né, fiz a sangria e ficou excelente, o freio ficou muito bom. Então eu acredito que com a sangria geral aqui desse sistema, ele também vai funcionar perfeitamente. Então, com a mexida que eu dei ali aquele vazamento de ar que eu eliminei, apenas com aquilo, né, não sei também se tem a ver a troca do pino, mas apenas com aquilo eu já consegui engatar pelo menos as 3 primeiras marchas, mais a ré eu já consegui engatar, tudo porque eu tirei o vazamento de ar. Agora eu vou fazer a sangria, né, porque o óleo está muito contaminado. Aí eu vou fazer a sangria até sair o óleo novo lá no servo do freio, para poder garantir que todas as marchas passarão normalmente, e assim eu poder movimentar esse ônibus aqui sem ter que ficar arranhando marcha. Então, pessoal, serviço concluído. Aqui está um pouquinho molhado, né, porque eu fiz a sangria e derramou muito óleo aqui por cima. Esse óleo, o DOT 4, né, que é o óleo de embreagem e freio, ele é muito corrosivo. Então ele cai nessas partes de ferro e, se não lavar, enferruja. Ele come pintura, enferruja, né? Assim, acelera a oxidação de metais, de ferro principalmente. Então foi feita a sangria, eu fiz a sangria até chegar o óleo novo, né, que é o óleo vermelho. O outro óleo estava muito esbranquiçado, igual estava o óleo de freio da Blazer, ou seja, sem eficiência nenhuma. Aí foi feito, além daquele ar que eu tampei, né, que eu falei para vocês agora, que eu tampei aquele vazamento de ar, e fiz a sangria. Além disso, foi feito colocado a haste, que eu estou só com uma mão, a outra segurando a lanterna, que já está de noite, está difícil de mostrar. Aí foi colocada a haste, né, com aquelas regulagens, que eu nem precisei mexer, eu deixei na medida da haste antiga, e colocado aquele parafuso lá, né, lá na alavanca lá da embreagem, foi colocada aquele parafuso com uma trava para que ele não se solte. Então fiz o teste com o veículo parado, ele passou todas as marchas. Antes ele não entrava de jeito nenhum, tanto que depois que eu fiz um pouco de sangria, eu consegui colocar a segunda, que eu coloquei esse ônibus aqui, onde é uma descida, né, no caso, como ele está para cima, é uma subida muito forte, e tive que subir de segunda. Então deu um cheiro muito forte de embreagem queimada, mas muito forte mesmo, fiquei até preocupado. Mas foi a única forma que eu consegui para colocar ele aqui para fazer esse serviço. Então quero agradecer a todos que chegaram até aqui. Esse vídeo começou a ser gravado já tem quase 2 semanas, porque foi um serviço que eu tive que ir fazendo aos poucos, conciliando com outros serviços, tanto aqui nesse motorhome quanto na Tina, né, na Blazer. Então, essa parte já consegui eliminar, porque o câmbio já está funcionando normalmente. Aí agora é só partir para outros serviços que tem que ser executados aqui nesse ônibus, né, nessa motorcasa. Se vocês tiverem gostado, deixe seu like. Se não tiver gostado, pode deixar o dislike também, não tem problema. Dê as sugestões, comentem à vontade, compartilhem, né, esse vídeo e se inscrevam, porque isso ajuda muito a gente a dar engajamento e muitas pessoas também conseguirem ver esse vídeo. Esse serviço que eu executei, eu estava conversando com um mecânico que me disse que para ele fazer isso seria aproximadamente R$5.000,
Eu achei um absurdo R$ 5.000, mas eu olhei com outro mecânico que também confirmou que seria R$ 5.000. Então é uma economia enorme que foi feita. Um forte abraço a todos.